Meus irmãos, com muito prazer no meu coração, eu quero estar cumprimentando a todos os nossos irmãos e internautas com a paz do Senhor. Quer dizer para os irmãos que para mim é motivo de bastante alegria, de uma vez mais, poder aqui estar compartilhando com nossos irmãos para mais uma leitura diária de sexta-feira, aonde no próximo domingo seria a nossa lição de número 2, mas devido à nossa congresso das irmãs, não haverá a escola dominical. Mas nós estamos, no decorrer da semana, estudando a leitura diária de cada dia. E nesta feita nós aqui estamos para falar um pouquinho da palavra do Senhor. É onde no próximo domingo nós iríamos aprender a promessa de Jesus de outro Consolador, né? Mas como não vai ter, mas nós aqui estamos para falar um pouquinho da nossa leitura diária de sexta-feira, onde nesta feita se encontra em Atos capítulo de número 4 e o versículo de número 8, né? Que fala que então Pedro, cheio do Espírito Santo. Vamos ler a palavra do Senhor em Atos, capítulo de número 4, e o versículo de número 8, que diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, ancião de Israel. Versículo 9. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vos crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que está são diante de vós. Nós vimos aqui a palavra do Senhor, mas para nós entendermos um pouco da palavra do Senhor aqui neste versículo, nós voltaremos um pouco no capítulo 3, que diz a palavra do Senhor que Pedro e João estavam subindo para o templo para orar, a hora nona. E ali era de costume de estar sempre ali, de trazer sempre um coxo ali, um aleijado para ali, estar na porta daquele templo para pedir esmola. E quando ia passando ali Pedro, mais João, para orar no templo, aquele coxo aleijado pediu uma esmola para Pedro e João. Dá-me uma esmola. Mas eles, fitando os olhos no coxo, né, disse para aquele coxo: nós não temos ouro e não temos prata, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E a Bíblia nos fala que aquele aleijado, naquela mesma hora, ele ficou são para a glória de Deus, e entrou no templo, juntamente com Pedro e João, e a Bíblia nos fala que eles saltavam e louvavam a Deus, a Jesus, pelo milagre que ele tinha recebido na sua vida. Então, através da cura daquele enfermo, né, trouxe um grande incomodação para o sumo sacerdote daquela época, né? O sumo sacerdote que incomodou muito com a cura daquele coxo, né? E a Bíblia fala que quando aquele coxo recebeu aquela cura, as pessoas chegaram e reuniam ao lado de Pedro e João, né, para ver as palavras de que Pedro e João falava
acerca de Jesus. E aquilo trouxe incomodação para aqueles religiosos da época. Inclusive, quando estavam ali falando ao povo, sobrevieram até eles o sacerdote, o capitão do templo e os saduceus para o interrogá-lo, né? Inclusive veio Anás, o sumo sacerdote, veio também Caifás, João, Alexandre e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. E ele chegando ali diante de Pedro e João, e pôs Pedro e João no meio deles, e começou a interrogar a Pedro, né? Que com que poder ou em nome de quem ele fez aquele milagre. E nós vimos naquele momento que Pedro, ele era um homem, né, cheio do Espírito Santo. Ele chegou, né, cheio do Espírito Santo, e naquele momento ele falou, né, que para aqueles homens, né, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vos crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desses é que está diante de vós. Ele, né, falou para aqueles homens religiosos, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina, e fique sabendo, falando para aqueles homens, Pedro cheio do Espírito Santo, falando para aqueles homens, e fique sabendo que em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, diante da palavra de Pedro, né? Pedro cheio do Espírito Santo, aqueles homens, vendo que Pedro e João eram homens de Deus, homens sem letras nem doutos, né, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus, né? Naquele momento, aqueles sumo sacerdote, né, aqueles religiosos saduceus, via que Pedro tinha o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então nós vemos que não adianta a pessoa querer fazer, né, querer culpar o servo do Senhor, né, querer muitas das vezes perseguir, mas fique sabendo que quem tem o Espírito Santo, aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus, Deus intercede por aquela pessoa, por mim ou por você. Então, nós vimos aqui que Pedro teve a coragem de enfrentar aqueles homens, né, religiosos da época, né, que é Anás, Caifás, João, Alexandre, né, os saduceus da época, né, os religiosos daquela época, né. É tanto que eles prenderam Pedro e João, e no dia seguinte eles pôs eles no meio deles para interrogá-lo acerca de Jesus. Mas nós sabemos que Pedro era um homem cheio do Espírito Santo. Embora aqueles homens interrogaram ele, mas ele respondeu na medida e no momento certo em que Jesus deu para ele a graça e o Espírito Santo na sua vida. E que Deus em Cristo abençoe todos os nossos irmãos, que nós também possamos ter a graça também, ter a coragem, né, que Jesus nos dê a graça, né, pelo um pouco da coragem e a ousadia de Pedro, porque Pedro era um homem
que tinha o Espírito Santo de Deus na sua vida. E que Deus abençoe a todos os nossos irmãos e ficamos com essa palavra nesta noite, nesse dia. Amém. Que Deus abençoe.